E finalmente a Marianinha vai aparecer na novela Renascer. A irmã da Maria Santa terá seu rosto mostrado depois que o Rashid compartilhar com José Inocêncio sua história e revelar seu parentesco com a Santinha. José Inocêncio, até então, não sabe que Rashid se casou com a filha perdida da Quitéria e o Venâncio. E agora, com essa novidade, ele vai conseguir esclarecer boa parte do que fez Marianinha sumir no mundo e nunca mais voltar. Mas, para além disso, o público de casa vai poder assistir à lembrança do Rashid e, enfim, ver o rosto da Marianinha. Nos rouba ela pra nós quando vai embora daqui, depois de largar você no casa de viúva. Contará o libanês para o velho amigo, que, cheio das dúvidas, pergunta: "E o que foi que você fez com ela, Rashid?" Rashid então responde: "Nada. Nós só casa com ela e nós casa e faz o Marianinha feliz. E o Marianinha faz nós tão feliz que nós esquece o Líbano e só pensando em Marianinha e vive por ela", dirá o Rashid com um olhar apaixonado pela esposa já falecida. Depois de ficar sabendo disso, José Inocêncio fica pensando na descoberta. José Augusto, que até então não sabe dessa tal tia, pergunta para o pai sobre o seu comportamento inquietante. E então José Inocêncio conta: "José Augusto, sua mãe, ela tinha uma irmã chamada Marianinha, que o teu avô botou para fora de casa. Isso aconteceu um pouco antes de eu conhecer Maria Santa, que morreu sem saber do paradeiro dela. E também sem saber o paradeiro dos seus avós, Zé Augusto, que também botaram o pé nesse mundo para nunca mais se ter notícia." Depois de introduzir a história para o filho, ele fala da coincidência com Rashid. "Agora eu fiquei sabendo que o meu amigo Rashid encontrou Marianinha por esses caminhos e se foi com ela daqui. Foi e ainda se casou com ela. Em outras palavras, ele deu à pobre uma vida melhor do que a que ela tinha aqui. Ah, se Maria Santa soubesse disso, tinha morrido mais feliz, coitada." E não para por aí. Ele ainda conta mais sobre o que ouviu da boca do gringo a respeito dos filhos que eles tiveram, sendo que ela já levou daqui um que foi no bucho. Há quem diga que tinha sido o pai, teu avô, o Venâncio, quem desgraçou a pobre e botou pra correr daqui, que era pra se livrar da culpa. Mas tua mãe nunca acreditou nisso, de jeito maneira. Ela dizia que o pai dela era um sujeito bom, apesar de ser um ignorante. Eu não sei no que eu acredito, pra falar a verdade. Essa gente dizia que teu avô fazia filha era pra ele." José Augusto, chocado com a revelação, pergunta: "Quer dizer então que seu Rashid consertou a coisa toda? Quer dizer que por afinidade ele é meu tio? E a gente tem uma meia dúzia de primos espalhados por aí." José Inocêncio completa: "É, e que são sobrinhos meus, imagine só. Eu tenho sobrinho de Marianinha e do Rashid. É muito coisa boa." Os dois se animam com a notícia, mas o que eles não fazem ideia é que a filha de um desses sobrinhos vai voltar para Ilhéus e vai voltar carregando na barriga o neto do José Inocêncio. E isso só será possível ser revelado graças à carta que o Rashid tem na manga. E é literalmente uma carta, minha gente. Afinal, antes de perder a vida, Marianinha escreveu um documento contando sobre o que aconteceu na sua vida, depois que ela foi expulsa pelo pai de casa, e entregou para o Rashid, pedindo para que ele procurasse sua irmã e entregasse a ela a carta.
sem saber que Maria Santa já tinha partido muito antes disso. Nesse pique, Rashid voltou para Ilhéus com essa missão. Mas agora que sabe que a Maria Santa não está mais viva, ele vai querer guardar a carta consigo e não vai entregar ela para ninguém. Nem mesmo o pastor Lívio consegue convencer o Rashid a entregar a carta para ele. A pedido do José Inocêncio, que já vai estar sabendo dessa carta, ele vai solicitar para que o pastor tente convencer o gringo a deixar ele ler o documento por ter sido o esposo da Santinha. Mas o esforço será em vão. O libanês, nessa sua chegada, ele, além de se aproximar com o Norberto, ele passa também a morar com a Sandra. Afinal, ela vai alugar a casa da Jacutinga lá dele mesmo, com o intuito, claro, de reabrir o bordel. Mas acaba convidando o Rashid para se hospedar em um dos quartos de lá do estabelecimento. Até porque ele vai estar sem teto, morando de favor na casa do Norberto. Com essa aproximação dos dois, eles vão virar grandes amigos e até mesmo confidentes, principalmente quando o Rashid adoece. E por pensar que está à beira da morte, ele conta para Sandra que tinha uma missão importante para cumprir e que talvez ele não encontre Marianinha no céu, pois ele acredita que vai para o inferno. Espantada com o comentário do estrangeiro, Sandra vai querer saber qual seria o motivo que levaria o Rashid para baixo. E ele então revela que ele e Marianinha não tiveram 5 filhos, mas sim 6. Sandra é estranha porque até então ele sempre havia mencionado 5. O libanês vai contar que quando conheceu a irmã da Santinha, no passado, a pobre moça já estava embuchada. Ao ficar sabendo dessa gravidez, ele não quis assumir esse filho e, para ficar com ele, a Marianinha precisou se desfazer da criança, que cresceu separada da mãe num orfanato. Rashid conta que a criança ficou para o mundo e que nunca mais ouviram falar dela. Sandra vai querer saber se por acaso ela sabia de quem era o filho que ela esperava. Ele vai dizer que Marianinha nunca revelou, mas que deixou uma carta com a suposta pista do que teria acontecido na vida dela antes deles se conhecer. Depois dessa revelação toda, num leito de morte, o Rashid não vai perder a vida, como tinha pensado, e decide enterrar o assunto novamente. A Sandra, por sua vez, também não vai ficar no pé dele para saber o que foi que aconteceu a fundo. Mas a história toma força. Apenas no final da trama é que finalmente José Inocêncio consegue convencer o amigo a lhe entregar a tal correspondência. A essa altura, a Teca já terá dado à luz ao seu filho. Ela estará morando com a Buba na casa dos Inocêncio e terá sido aceita pelo ricaço porque vão inventar uma mentira de que o filho que ela carrega na barriga, na verdade, é filho biológico de uma aventura que o Venâncio teve com ela. José Inocêncio acredita e acolhe a Teca na sua casa. Mas quando o bebê nasce, ele vai desconfiar que aquela criança não é um Inocêncio legítimo. Porém, na noite que esse bebê nasceu, a Maria Santa aparece para o marido e conta que aquele bebê é sim neto dele e que, para além disso, é uma criança muito especial na sua vida. Depois de dizer isso, quando Rashid decide entregar a carta da Marianinha para o José Inocêncio, no interior dela, em poucas palavras, a primogênita conta para a caçula que ficou grávida do próprio pai e que fugiu para não aguentar as coisas que passava dentro de casa, que conheceu Rashid, mas que não teve oportunidade de criar o próprio filho por isso. Depois dessa revelação, quando o Inocêncio chega em casa e conta tudo para Inácia sobre o que aconteceu, o que tinha no interior da carta, imediatamente a Ialorixá liga as coisas. Inácia sente que essa criança abandonada na vida é a mãe da Teca e que essa menina que foi cuidada por tanto zelo pela Buba tem o parentesco com a Maria Santa e que por isso esse filho que ela deu à luz é tão especial para o José Inocêncio. Se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela você vai adorar também.
Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!